Eu sempre fugi do termo preta barra negra. Durante muito tempo, eu não me aceitei como uma mulher negra. Eu tive muitas dificuldades em lidar com isso. E é interessante assistir esse filme porque eu me lembro que durante muito tempo eu tive crises raciais e que estavam completamente embutidas na minha crise de identidade. Fala, meus queridos, aqui é a Rafa Gomes. Se você não me conhece, eu falo sobre filmes e séries de TV aqui no meu canal por uma perspectiva muito mais aprofundada, mais intimista e mais madura. Então, se você quer saber algo muito além daquilo que você está vendo, seja no cinema ou nas plataformas de streaming, cola aqui comigo que tem sempre conteúdos muito bons. E já me acompanhe lá no Instagram, no @rafagomes, e lá no TikTok, no @rafagomec, porque lá eu tô sempre dando dicas a semana inteira. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque é extremamente importante, beleza? Pois bem, eu quero falar com vocês sobre Identidade, esse filme que foi dirigido e roteirizado pela Rebecca Hall, que é uma atriz e que aqui faz a sua estreia na direção. Essa produção é baseada num livro que foi lançado em 1929, escrito pela Nella Larsen, e que é um livro que, embora tenha sido escrito há tantos anos, há tantas décadas atrás, ele é profundamente atual. A gente acompanha duas mulheres aqui, que são mulheres pretas, de pele clara, que conseguem passar pelo famoso teste do papel pardo. Esse teste do papel pardo é um teste que existia lá nos Estados Unidos, no auge da segregação, e que determinava se a pessoa era genuinamente preta ou não. Então, pelo teste do papel pardo, se a pessoa tivesse um tom de pele mais claro, ela até conseguiria convencer a sociedade de que, na verdade, ela não era preta, mas de que ela era uma pessoa branca. Aqui, nesse filme, a gente acompanha duas mulheres que percebem a sua raça de forma e por uma ótica bem diferente. Enquanto aquela que vive na comunidade do Harlem, que é vivida pela Tessa Thompson, entende a sua negritude, é casada com um homem preto e cria os seus filhos em cima de toda a culturalidade da comunidade afro-americana, a gente tem a personagem da Ruth Negga, que é aqui uma mulher que vive num estado de negação. Para ser aceita pela sociedade, ela sempre quer passar a impressão de que ela é realmente uma mulher branca. E isso não apenas molda o comportamento delas como mulheres, mas também como donas de casa, como mães e também como esposas. E é interessante assistir esse filme porque eu me lembro que durante muito tempo eu tive crises raciais e que estavam completamente embutidas na minha crise de identidade. Ao longo do ano passado e até mesmo em parte desse ano, vocês viram que eu passei pela transição capilar. Sempre comentei isso com vocês aqui, né, gente? Vira e mexe eu tava trazendo esse assunto para vocês realmente entenderem, né, como é que estava sendo o meu processo e tal. E porque aqui é um canal que eu realmente abro o coração. Então eu sempre tento trazer todo o universo de filmes e séries de TV para minha própria realidade, para minha realidade espiritual, para minha realidade pessoal e também para minha realidade profissional. E esse processo de transição capilar foi muito importante para mim, porque realmente me ajudou a me reconectar com as minhas raízes afros, mas também me ajudou a entender o poder da minha beleza, o poder do meu cabelo cacheado e o quanto ele é capaz de realmente valorizar a minha identidade e a minha aparência. Mas a questão do cabelo, ela é meio que a ponta do iceberg de um problema muito maior. Porque a gente sabe que quando uma pessoa passa por um processo de alisamento capilar, ela não passa por um processo meramente estético. Aquele alisamento é a ponta do iceberg, é a ponta de um problema muito maior, de uma pessoa que tem problemas de reconhecer a sua beleza do jeito que ela é e para tentar ser aceita também, ela vai se impor alguns métodos muito graves e perigosos para garantir que ela pelo menos consiga transitar na sociedade de forma que ela seja mais aceitável ou seja mais atraente aos olhos da população geral. E como é claro que o estereótipo de beleza mundial sempre foi pautado na beleza caucasiana, e eu não tô aqui pra gente fazer uma análise profunda sobre isso, é realmente um desabafo. Como a gente tem essa estética que foi determinada pela comunidade caucasiana, né, principalmente eurocêntrica, então
tudo que é ligado aos traços eurocêntricos sempre foram muito bem valorizados. E isso inclui, obviamente, a cor da pele. Nada que vocês já não soubessem, né, gente? E eu sou fruto de uma família interracial. Meu pai, ele é preto, minha mãe é branca. Minha mãe tem a pele bem clarinha, com um tomzinho rosado, enquanto meu pai tem a pele preta, mas é uma pele retinta, mas é uma pele retinta mais clara. Ela não é uma pele retinta tão forte assim, mas é uma pele retinta. E aí eu saí essa mistura aqui que vocês estão vendo aqui nesse vídeo. Mas pra mim era muito difícil entender isso, então eu sempre fugi do termo preta barra negra. Durante muito tempo, eu não me aceitei como uma mulher negra. Eu tive muitas dificuldades em lidar com isso. E é interessante, de uma forma terrível, como isso refletia na forma como eu me arrumava, assim. Eu tenho meu estilo próprio, eu gosto muito de moda, então eu sempre vou expressar o meu amor pela moda a partir da forma como eu me visto. Então eu gosto de coisas bem diferentes, com muito volume, com mangas bufantes, aquela coisa toda. Mas eu sempre me esforcei muito para encaixar dentro de um padrão. E eu confesso pra vocês que eu não tinha noção de que eu fazia isso. E é por isso que eu me identifico muito com a personagem da Ruth Negga nesse filme. Hoje eu não me identifico mais, glórias ao Senhor, mas durante muito tempo eu me identifiquei com essa personagem, que era uma mulher que é uma mulher negra, mas por passar no teste do papel pardo, por ter a pele um pouco mais clara, se esforçou a vida inteira para tentar encaixar dentro desse padrão mais eurocêntrico. Então as minhas fotos, eu editava as minhas fotos para minha pele parecer mais branca. Hoje eu vejo essas fotos e eu vou colocar algumas delas aí na tela para vocês verem, e eu fico chocada com o nível de filtro que eu usava para clarear a pele. Era isso que eu fazia, gente. Eu sempre usava filtros que tinham, assim, luz estourada para deixar minha pele mais clara. Mas eu não fazia isso de forma intencional, tipo, oi, tenho crise de identidade racial, vou clarear a minha pele com um programinha aqui, um appzinho. Não era desse jeito. Era realmente algo que estava tão incrustado no meu inconsciente, estava tão condicionado, que eu não percebi o que eu estava fazendo. E a personagem da Ruth Negga no filme Identidade, ela age dessa forma de maneira muito inconsciente. Então ela tá sempre tentando convencer o seu esposo que ela é uma mulher branca, e ela realmente convenceu ele de que ela é uma mulher branca. Então, desde a forma como ela se arruma, a gente tem um filme aqui que ele é todo preto e branco, então é claro que a gente tem uma dificuldade de perceber a questão da maquiagem, mas quando a gente coloca essas duas atrizes lado a lado, naturalmente a Ruth Negga tem a pele um pouco mais clara que a da Tessa Thompson, mas até em cena a gente percebe que uma delas tem a pele bem mais opaca do que a outra, o que eu creio que tem a ver diretamente com o trabalho de maquiagem que foi feito na personagem, justamente para mostrar que ela estava se esforçando para se encaixar dentro de um padrão. Então isso é muito interessante, porque desde a forma de falar até mesmo a forma de se portar diante das pessoas são maneiras que refletem muito os traços de uma comunidade caucasiana. E é uma mulher que age puramente no seu inconsciente, e ela só começa a ter noção do quanto ela se restringe e do quanto ela se preserva quando ela começa a conviver novamente com a personagem da Tessa Thompson, e que aí ela de repente começa a ter um contato maior com a comunidade do Harlem, que é uma comunidade essencialmente preta e que traz toda a culturalidade e ancestralidade preta. Então, quando ela começa a conviver com essas pessoas, a ouvir as mesmas músicas que eles ouvem e a viver dentro daquela família, ela começa a perceber que ela não apenas negou algo muito fundamental da sua origem, da sua raiz, como ela começa a sentir falta dessa parte preta, que na verdade não é uma parte, mas é toda a sua identidade, independente do tom de pele dela ser mais claro ou mais escuro. E é muito incrível a forma como o filme trata tudo isso, porque mostra o que também nós somos capazes de fazer para tentar se encaixar dentro de um determinado grupo ou dentro de um determinado contexto social. E eu demorei um pouco para dimensionar isso, sabe? Porque essa é uma questão que depois
que eu comecei a me aprofundar muito mais na minha relação com Deus, conforme eu fui desenvolvendo mais e mais a minha intimidade com Deus, mais eu consegui compreender o comportamento que eu tinha no passado e o quanto aquilo era absurdo, mas eu não fazia ideia disso. E aí, olhando não apenas fotos do passado, mas olhando a forma como eu me maquiava, como eu me arrumava, eu não tinha noção do quão travada eu era. Eu achava que isso tudo tinha a ver com problemas de autoestima, e obviamente, tem muito a ver com problemas de autoestima, mas eu não tinha noção que tudo isso estava enraizado em um único pilar, que era a minha dificuldade de entender e de amar a minha identidade racial. Então a transição, quando eu passei pela transição, o processo, que é um processo horrível, assim, fisicamente falando, é um processo horrível, desgasta a gente de tal forma, mexe muito com a nossa autoestima, com a nossa aparência, mas espiritualmente falando é um processo sensacional, espiritual e pessoalmente, porque foi um processo de desenvolvimento incrível que eu passei. E quando eu passei por toda essa transição, eu consegui compreender o quanto a questão de alisar o meu cabelo estava diretamente ligada com o fato de eu não aceitar a minha identidade racial. Então eu comecei a me lembrar de outras situações em que eu estava diante de pessoas brancas e elas me chamavam de negra. E assim, eu falava, não, eu não sou negra, eu sou morena, sabe? Não, minha pele não é tudo isso não, ela é que eu tô bronzeada, então assim, a minha pele não chega a ser uma pele do tom negro. É que eu, sabe, peguei uma corzinha, então tô um pouquinho bronzeada, mas não. Eu já cheguei a falar esse tipo de coisa e eu tô aqui realmente desabafando pra vocês, porque eu acho que tem exatamente, absolutamente a ver com o filme Passing, que em português foi traduzido pra Identidade. Tem tudo a ver com a produção, porque ela é uma mulher que não conseguiu se enxergar essencialmente como ela é, não conseguiu aprender a amar quem ela verdadeiramente é, então ela simplesmente engavetou as suas origens e engavetou a sua própria beleza, engavetou quem ela verdadeiramente é para viver de fachada e para viver uma fachada a fim de ser aceita pelas pessoas. E ainda que naquela época isso fosse muito mais severo do que é hoje, mas é isso que faz com que o livro seja tão rico e faz com que o filme, obviamente, também seja tão rico e tão fundamental e tão atual, porque essas questões com identidade racial, elas ainda existem, e é por isso que é tão importante a gente não apenas verbalizar a nossa ancestralidade, mas a gente também apoiar uns aos outros, apoiar a ancestralidade, apoiar a beleza do outro, porque nós nos acostumamos tanto com um formato de beleza e isso foi taxado durante tantos anos, tantas décadas, que aquilo era o correto, que quando a gente vê uma beleza diferente, nariz largo, traços mais negroides e coisas nesse sentido, a gente criou essa capa horrível de que isso aqui é sinônimo de feiura, enquanto isso aqui é sinônimo de beleza, que acabaram embutindo esses inúmeros problemas e crises de identidade racial, não apenas em mim, como em tantas outras pessoas. E o filme Identidade é um filme incrível, com o qual eu me identifico profundamente e com o qual eu também consigo me relacionar de forma muito intimista. Hoje eu olho para aquele filme e olho para a personagem da Ruth Negga e falo, eu já fui um dia assim. Glória a Deus que o Senhor me transformou e me ajudou e continua me ajudando a enxergar aquilo que Ele realmente fez em mim no espelho. Então, é uma jornada de autoconhecimento e de muito crescimento e desenvolvimento, é um processo contínuo. E eu, como uma mulher preta de pele clara, tive esse problema de identidade. E eu fico imaginando o quão pior tenha sido e ainda é para homens e mulheres de pele retinta, que não apenas sofrem um preconceito muito maior do que pessoas com um tom de pele como o meu, como também sofrem ainda mais com todas essas questões de estereótipo de beleza. Então, é um filme que não apenas me fez refletir sobre a minha própria questão de identidade racial e as minhas dificuldades, as dificuldades que eu tive, as dificuldades com as quais eu ainda lido, mas é um filme também que me ajuda a enxergar para
para a comunidade preta, para minha comunidade, para pessoas que têm a pele retinta e enxergar a dor dela para além da minha própria dor e não apenas me compadecer, mas abraçá-las e falar, cara, a sua dor é maior do que a minha, mas a gente tá junto e nós juntos vamos enfrentá-la, independente da nossa tonalidade de cor preta. Então eu acho que Identidade é um filme incrível, é um filme super curtinho, vale super a pena vocês assistirem lá na Netflix. Não deixem de conferir essa produção, porque eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. E se você gostou desse vídeo, você já sabe como é que funciona, né? Se inscreva aqui no canal e não deixe também de me acompanhar no Instagram, @RafaGomes, e lá no TikTok, @RafaGomes. Um beijo!